Ok, bom dia a todos e a todas. É uma honra chegar nesse ponto dessa jornada. E esse trabalho foi orientado, como foi dito, pela professora Sueli Meirelles, que contribuiu muito com a sua experiência e seus conhecimentos na área. O título do meu trabalho é A Dinâmica da Consciência na Intenção de Cura à Distância. O objetivo desse trabalho é o que está escrito, né? Ampliar o entendimento da atuação da consciência em um processo de intenção de cura à distância, utilizando a medicina integrativa. A motivação que está assim, baseando esse objetivo geral é tentar entender o que acontece no meu consultório já faz alguns anos e que as pessoas me perguntam, né? Como que funciona um atendimento à distância, de pessoas localizadas remotamente, né? Onde predomina, né, o silêncio e onde acontece uma porção de coisas que as pessoas às vezes entendem, algumas até as pessoas falam assim como sendo uma magia, uma coisa assim, e eu então busquei nesse trabalho trazer, né, os conceitos, né, todo o aporte, né, que a Transpessoal trouxe dos níveis de consciência, dos estados de consciência, né, da cartografia da consciência, para tentar traduzir um pouco dessa dimensão do infinito para essa consciência de vigília que nós estamos aqui, né? Então, os objetivos específicos, né, identificar, né, e correlacionar, então, justamente isso, entender com mais precisão, né, os estados de consciência, a cartografia, num processo de intenção de cura à distância, que é usando essa técnica que eu utilizo, que é o sistema Body Talk. E avaliar como que é essa dinâmica, né, de um processo de intenção de cura, ele estimula as 7 etapas da abordagem integrativa transpessoal. Então, essa metodologia, né, de trabalho para responder esses objetivos, foi feito um levantamento bibliográfico, né, acerca desse tema, né? Eu me surpreendi que tem muito mais coisa escrita do que eu imaginava, e então nós fizemos um estudo, né, dessa correlação entre um processo de intenção de cura à distância, né, e estados da consciência. Foram desenhadas algumas hipóteses do que acontece, como que se dá essa comunicação, e aí, para poder trazer assim, uma experiência prática, né, uma vivência prática, foi feita uma pesquisa de campo com 42 participantes, foram 31 pacientes e 11 terapeutas, e foi enviado a eles um formulário eletrônico, um questionário que perguntava tanto para pacientes e terapeutas como que era essa vivência. Então, nesse momento do atendimento à distância, como que era a vivência, que conteúdos que eram acessados, quais as percepções, etc., né? E os resultados, né, dessas vivências. E aí foi feita uma análise de todo esse material e redigido um documento que eu estou aqui hoje sintetizando, tenho a honra de sintetizar aqui para vocês. Então, inicialmente, existe, né, uma dimensão que a gente já estudou, né, no curso, que é uma dimensão maior, né, onde acontecem os estados expandidos da consciência, né, que recebe o nome por Assagioli, né, você recebe um dos autores, né, de supraconsciente, mas ele também é denominado por vários outros autores, como nível transpessoal, como superconsciente. Ou seja, essa dimensão onde são vivenciados, né, estados expandidos da consciência, e que foi falado um pouco disso na apresentação anterior, dessa necessidade da transcendência para o ser humano, né? Uma necessidade que é inerente à condição humana, uma capacidade que é inerente à condição humana, que acontece desde a ancestralidade, e nos nossos dias também acontece às vezes de forma mais espontânea, outras vezes de forma induzida, né? E esses estados alterados ou ampliados, existem várias denominações para isso: estados expandidos da consciência, estados alterados da consciência, estados ampliados da consciência, né? Existem muitas formas, né, para se chegar nesses estados, né, que são nesse processo de sair de onde nós estamos, que é uma consciência de vigília, para essa dimensão
de um nível de consciência expandida, né? Existem estados, né? Existem estágios aí de expansão da consciência, e existem muitas formas de se atingir esses estados, por meditação, pela música, por hipnose, etc. Né? E quando a gente adentra ou tem contato com esse nível do supraconsciente, né, fica um registro desse contato, fica um registro na consciência, que aqui o Goleman ele chama de traços de alteração da consciência, ou seja, fica um registro, um traço, e isso, quando a pessoa retorna ao estado de vigília, ao longo do tempo são promovidas, às vezes imediatamente, às vezes ao longo do tempo são promovidas melhorias. Nem sempre acontece isso, mas na maior parte das vezes acontece. E esse tema, né, da interação à distância, né, isso é um tema que nos anos 90, né, com o desenvolvimento da neurociência, ele passou despertou um grande interesse, foram realizados uma série de estudos, de experimentos, onde eram colocadas pessoas à distância, e por meio de mentalização, eram projetadas imagens, né? Então eles denominavam de um emissor e um receptor, eram projetadas, por exemplo, imagens mentais, e sem as pessoas terem nenhum contato, o receptor recebia essas mensagens, ou eram projetados estados, uma projeção de um estado de bem-estar, e era medido no receptor, nessa outra pessoa, os efeitos psicofisiológicos dessa mentalização, e foram encontrados muitos indícios, né, de mudanças, de melhorias, né, que derivou em experimentos que acontecem até hoje, né. Em paralelo a isso, o desenvolvimento, né, da psicologia transpessoal, os estudos da psicologia transpessoal foram se aprofundando também no o que são esses estados, quantos são, como são, né, o que é essa dimensão do supraconsciente, essa dimensão transpessoal, o que acontece, né? E na literatura, né, a gente encontra, né, vários autores, né, falando dessa percepção integrada da realidade, né, que acontece quando há esse contato com essa dimensão, né, um senso de harmonia, né, um senso também de sentido, né. Então, mas a gente não localizou, né, estudos que correlacionassem, digamos assim, essas duas correntes, né, uma corrente que procura olhar os efeitos, né, concretos, né, de uma vivência, né, com esses estados de uma vivência de atendimento à distância, né, com esses estados, com esse entendimento dessa dinâmica dos estados da consciência, e que então foi o que eu procurei fazer no meu trabalho para poder trazer algum avanço nesse sentido do conhecimento. Então, as perguntas que instigaram, né, esse trabalho como que funciona essa linguagem do supraconsciente, né, em um processo de intenção de cura, né? Que conteúdos são acessados quando se vivencia esse contato, né, com o supraconsciente? Quais são os tipos de vivências que acontecem? Quais as decorrências, né? Isso estimula a ocorrência de etapas da abordagem integrativa transpessoal? Então foram essas perguntas que nortearam, e para isso eu vou falar um pouquinho a respeito desse processo de intenção de cura, né, que utiliza essa técnica de medicina integrativa, que é o Body Talk. Aqui é uma tentativa de colocar graficamente o que acontece, né, quer dizer, o terapeuta e paciente localizados à distância, e essa nuvenzinha em cima, vocês interpretem como sendo assim, um espaço imaginal, né? Então, o terapeuta entrando num processo de concentração, né, e fazendo uma projeção mental, e o paciente se colocando no estado de receptividade, e nesse espaço imaginal, então, acontece o atendimento, e esse atendimento acontece num momento de silêncio, em que os dois ficam em silêncio, né? E, então, a partir desse processo, foi feito tendo em base esse processo, que é do Body Talk, foi feito um trabalho de campo, como eu falei,
E aí foi perguntado o que as pessoas acessam quando estão nesse momento de silêncio, e o resultado quantificado aqui, né, trouxe como forma de estatísticas, etc., para trazer um pouco mais de concretude, assim, digamos assim, dessas vivências, né, que estão, assim, energéticas, etc., né? Então, a gente percebe aqui que são acessados conteúdos de 4 grandes campos aqui, né, que eu chamei de cognitivo, né, das emoções, do intuitivo, né, do sensorial, né? E aqui eu coloquei as maiores as frequências que se destacavam, mas tem frequências de outras coisas menores. Então é uma miríade de coisas que são vivenciadas nesse momento, né? Então a gente viu ali no cognitivo a pessoa se vendo, recordando, visualizando imagens do passado ou acessando memórias que não acessava. Emoções, às vezes transbordamento de uma sensação de paz, de tranquilidade. Às vezes aparece o medo. Outras vezes aparece o amor, ao mesmo tempo, simultaneamente, compreensões da trajetória de vida, aceitação de dores do passado, sensação de relaxamento, etc. Tudo isso acontecendo com uma frequência alta ou média, ou seja, em quase todos os atendimentos, um acesso grande, né, desses conteúdos. Isso para os pacientes. Para os terapeutas, é bem parecido, mas acontecendo com uma intensidade maior, né? Então, as percentagens são maiores, eles vivenciam mais ao acesso a esses conteúdos. Isso, para mim, foi uma surpresa, eu não fazia ideia disso. Então, e também algumas diferenças, né? Tem coisas que aparecem com mais frequências, como o acesso a símbolos, o acesso a sentimentos como tristeza, medo e raiva, praticamente em todos os atendimentos, né? Esse aspecto da aceitação de dores, etc., e uma ocorrência alta, né, de todos esses acessos, né? E as melhorias, que era perguntado também no questionário, quais melhorias, né, que as pessoas têm, né? Então, a gente vê que tanto pacientes quanto terapeutas apresentam melhorias, né, nos aspectos físicos, emocionais, mentais, né, uma percentagem menor de melhorias intensas, né, e uma percentagem maior de boas melhorias. Depois tinha melhorias, poucas melhorias ou nenhumas melhorias, né, tem essas outras categorias. Então, a gente vê que, de maneira geral, essas pessoas obtêm, né, melhorias, os terapeutas em maior proporção do que os pacientes. Também foi outra coisa que me surpreendeu aqui nos dados de campo, né? E aqui eu coloquei algumas frases, né, de pacientes, né, que conseguiu, com as sessões conseguiu se conectar com emoções guardadas que foram ressignificadas, outras que houve assim uma melhoria, uma cura do sonambulismo, mais bom humor, mais otimismo, né? E também ficar em paz com sentimentos negativos que aconteciam desde a infância. Então, só para trazer um pouco mais assim também qualitativamente como que alguns pacientes se sentiram, né, após os atendimentos, para ilustrar essas melhorias. Então, o que a gente concluiu, né, disso, né? Então, esse processo de intenção de cura do Body Talk, ele foi considerado como uma expansão, né, desse estado de consciência que a gente está, né, o estado de vigília, em direção supraconsciente. O que nos traz evidências, né, argumentos para defender isso, né? Primeiro, que existe um acesso a diversos tipos de conteúdos integradamente, né? Então, imagem, insights, emoções, sensações, tudo, digamos assim, tudo acontecendo praticamente no mesmo atendimento, né? E a partir desse contato com esses conteúdos, né, existiu, então, em boa parte, né, digamos assim, né, a ocorrência de traços de alteração da consciência. Então, ficou um registro, né? Então, é muito comum, às vezes, ouvir o paciente dizer assim: eu estou diferente, mas eu não sei por quê, exatamente. E isso, ao longo do tempo, tanto no atendimento como após o atendimento, provoca uma melhoria
sistêmica nos diversos âmbitos da pessoa, né, os âmbitos de vida, né? Jean, mais Oi, 5 minutos. grato. Então, tudo isso nos traz, assim, a gente consegue entender um pouquinho mais, assim, o que é essa linguagem do supraconsciente, né? Que era esse o grande objetivo, né? Quer dizer, entender um pouco como que funciona essa linguagem, como ela se comunica, né? Então, é uma linguagem ampla, né? É uma linguagem que ela atua, assim, sistemicamente, ela se utiliza, né? De várias formas, né? De imagens, etc., mas ela, ao mesmo tempo, ela tem uma atuação precisa, porque muitas vezes, né, no atendimento são revelados precisamente, né, os sintomas, eles têm uma história, então são reveladas com mais profundidade, né, quais são as raízes dos sintomas, né? Esse contato com essa linguagem, ele causa muito interessante, né? Isso havia assim, uma hipótese, mas não estava claro para mim. Depois no trabalho ficou mais claro o quanto que os dois, né, tanto o paciente como o terapeuta, existe uma sincronicidade. Tem vezes que eles partilham, eles veem o mesmo conteúdo, outras vezes não, são conteúdos, uns acessam conteúdos de um tipo de conteúdo, outro tipo de conteúdo, mas isso acontece em simultâneo durante o atendimento, né? E existe a ocorrência, e como a gente viu lá, né, de sentimentos como o medo, a raiva, né, etc., e é seguido muitas vezes acompanhado de insights, acompanhado de resgate de memória, de sensação de bem-estar, etc. Então isso para nós, né, indicou, né, a ocorrência das 7 etapas. E foi uma das coisas que indicou a ocorrência das 7 etapas, porque muitas vezes os pacientes eles vivenciavam momentos de medo, depois vivenciavam momentos de uma nova compreensão, de uma aceitação de uma dor, etc., né? E ao longo depois dos atendimentos, né, melhorias que eram promovidas. Então, isso são indicativos que acontecem, né, as 7 etapas, e a gente fez uma pergunta específica para os terapeutas, tentando, assim, transmitir a eles o que são as 7 etapas e na visão deles, quais que ocorriam, né? Então, praticamente todas as etapas foram citadas como tendo ocorrência, sendo que algumas tiveram uma ocorrência mais alta e outras medianas, mas o que não ficou claro é exatamente como que esses conteúdos, que essa linguagem do superconsciente comunica, mexe, ativa as 7 etapas, né? E também aqui o papel do terapeuta é interessante, né? Que ele tem um papel onde ele é um indutor, ele é de certa forma um catalisador, né, desse processo pela intenção de cura dele, mas não é um processo, digamos assim, controlável, ele não é direcionável. Ao adentrar o contato com essa linguagem, começam a acontecer muito mais coisas do que a intenção de cura dele, né? Começa a vir um manancial de conteúdos, etc., muito maior do que muitas vezes a intenção dele, né? Então isso responde algumas coisas, traz alguns elementos e abre uma série de novas perguntas, né? Quer dizer, como que esses conteúdos atuam integradamente, né? Há uma sequência de atuação, né? Quer dizer, determinados conteúdos se manifestam antes, outros depois, qual a correlação mais precisa entre esses conteúdos vivenciados e as melhorias, né? As imagens, elas provocam mais, por exemplo, mais melhorias físicas ou sensoriais, etc. Há uma correlação entre as etapas e o tipo de conteúdo vivenciado, né? Então, determinados tipos de conteúdos ativam mais as emoções, etc., né? Ou mais a identificação, a desidentificação, e outras que ainda virão a surgir, né? Então, é isso basicamente, né, os resultados, né, desse trabalho, que eu espero que
possa motivar outros trabalhos também e trazer aqui mais contribuições. Para mim foi uma experiência muito significativa. Eu já tenho mais coisas que eu posso explicar, me auxiliar a explicar para as pessoas. Então, gratidão, aqui são as referências e me coloco à disposição.